Fala pessoal, vamos falar hoje de medicamentos. Muito boa noite a todos vocês. Vamos esperar o pessoal entrar para a gente começar a falar. A galera vai entrando, hoje nós vamos dar continuidade. A semana passada foi bem legal a live sobre a liraglutida, né? Sobre o Ozempic, perdão, sobre a semaglutida, e teve uma interação bem legal. Eu espero que hoje também a gente tenha uma interação bem legal. Nossa, hoje eu estou em colinho enrolado, hein? Vocês podem fazer perguntas. Tiveram algumas perguntas que me fizeram tanto no inbox quanto no feed do Instagram, e eu vou tentar responder. Se tiver alguma pergunta, como eu estou meio alone aqui hoje, meio sozinho, pode ser que fique difícil, mas depois pode me mandar no Zap, no Insta, e eu vou tentar responder para vocês, tá bom? Bom, hoje que eu fiz até aquela enquete, né, de a gente falar ou de anfetaminas ou de sibutramina, e que ganhou foi a sibutramina. Vamos falar um pouquinho de sibutramina? Sibutramina é uma das 3 medicações que ela é liberada, né? A gente usa, que a gente chama de uso on-label, tem a liberação da Anvisa no uso do tratamento de emagrecimento, né? A gente já falou de uma que é a liraglutida, a gente falou da semaglutida semana passada, que pode ajudar, que provavelmente vai entrar nesse processo, mas é uma medicação análoga, ela parecida com ela, que é a liraglutida, que é o Saxenda, né? O nome comercial Saxenda. Ele é liberado nesse processo, uma das medicações liberadas pela Anvisa no processo de perda de peso. E a outra medicação é o Orlistat, que ele tem uma função, a gente pode até fazer uma live de Orlistat também, que tem uma função mais desabsortiva, né? A gente não absorve uma parte da gordura que a gente consome, perde nas fezes essa gordura e ajuda nesse processo de perda de peso. Inclusive, já, né, dando um spoilerzinho de que, se vocês quiserem uma live, eu uso às vezes até para as mulheres mais constipadas, um pouco de Orlistat, que ajuda um pouquinho também. E tem a sibutramina, que acho que é o grande foco hoje desse nosso bate-papo aqui. Falar um pouco de sibutramina e tentar desmistificar um pouquinho, né? Porque a sibutramina é uma medicação, ela é realmente proibida, né? Na Europa, nos Estados Unidos, não é utilizada. Aqui no Brasil, um dos poucos países que ela é permitido, né, o uso como auxiliar nesse processo de perda de peso, mas desmistificar um pouquinho tanto o mecanismo de ação, quanto os efeitos colaterais, quanto o medo que muita gente tem, inclusive muito médico tem medo de usar, paciente tem medo de usar. Eu passo muito aqui no consultório, às vezes eu falo ao paciente, vamos utilizar a sibutramina, mas o paciente às vezes fica meio com medo, porque ele tem ele acha que a sibutramina é um remédio agressivo, ele acha que a sibutramina é um remédio que vai deixar ele doido, que vai tirar o sono, que vai dar dor de cabeça, que vai dar um monte de efeitos colaterais e que ele pode viciar, né? Como qualquer medicação, é claro que pode ter efeitos colaterais, como qualquer medicação, inclusive com qualquer outro ansiolítico, ele pode mexer com sono, ele pode mexer com humor. Então, efeitos colaterais eles têm. Mas antes de a gente falar de efeitos colaterais, eu acho que a gente podia falar um pouquinho, entender um pouco do porquê a gente usa a sibutramina, qual o mecanismo de ação que a gente da utilização da sibutramina, como que ela age. A sibutramina, ela tem das 3 medicações, a gente tem, sendo a sibutramina, a liraglutida e o Orlistat. O Orlistat ele tem um efeito mais em relação à absorção, é desabsortivo. A liraglutida ele tem um efeito potencial grande, sacietógeno, ele aumenta a saciedade, ele aumenta a saciação, então, né, e mexe em regulação de hormônios da fome e da saciedade. E a sibutramina tem um efeito pouco misto, vamos dizer assim. Ele tem um efeito no sistema nervoso central, ou seja, a sibutramina, né, para tratar a obesidade, antes da gente falar disso, para tratar a obesidade, qual a indicação de uso de medicamentos nos pacientes que precisem perder peso? Então, são pacientes que tenham um sobrepeso, né, ou seja, um IMC acima de 25, né, a gente já começa acima de 27, que seria mais legal, o uso de qualquer dessas medicações com alguma comorbidade associada, ou
acima de 30, obesidade grau 1, mesmo que não tenha nenhuma comorbidade, eu estou falando que está enrolado a língua hoje, comorbidade associada. Tá? E a sibutramina é uma delas. Né? Então eu estou vendo que tem gente que fala que não teve reação, não teve muito efeito, que ficou mais depressiva. Né? E por que isso acontece? A sibutramina ela tem uma ação no nosso sistema nervoso central. Tá? Principalmente em 3 neurotransmissores. Tá? Não esquecendo que neurotransmissores eles são substâncias que estão no nosso cérebro, né, que eles regulam, ajudam a regular a nossa sinapse, a nossa linha de raciocínio e estão ligados muito às nossas emoções também. Né. Dentro desses neurotransmissores, a sibutramina age em 3. Ele age em serotonina, ele age em noradrenalina e ele age em dopamina. Então são 3 neurotransmissores, tá? Que, né, para vocês terem uma ideia, a gente brinca muito, né, em relação a neurotransmissores. A noradrenalina ajuda muito na nossa concentração. A serotonina é um neurotransmissor que regula muito o humor. Então, por exemplo, mulheres que estão na TPM tem uma queda muito grande de serotonina no cérebro, por isso que elas ficam muito mal-humoradas. Vocês, mulheres, ficam muito mal-humoradas pela deficiência de serotonina no cérebro nesse momento de TPM. A dopamina, ela é um neurotransmissor, ele está ligado muito ao prazer, ao tesão, à paixão, e que também mulheres no período de TPM têm uma queda muito grande nas fendas sinápticas de dopamina. Então, mulheres no período de TPM tem uma queda, tem uma deficiência maior de dopamina e de serotonina no cérebro, por isso que muitas vezes nesse período pré-menstrual, né, esse período do hormonal, né, que vocês passam, vocês têm uma queda muito grande de libido e tem uma queda muito grande no humor, ficam mal-humoradas, né? Então por isso que os maridos muitas vezes sofrem um pouquinho e muitas vezes vocês mesmos, né, vocês mesmas acabam sofrendo com isso tudo, nessas alterações hormonais que acabam alterando também esses neurotransmissores. De qualquer maneira, a sibutramina ela tem uma ação diretamente na dopamina, na noradrenalina e na serotonina. Desses 3 neurotransmissores, o principal deles, que tem uma ação mais efetiva, a sibutramina tem uma ação mais efetiva, é na serotonina. Tá? Então, a serotonina, existem vários receptores no nosso cérebro, diferentes receptores serotoninérgicos que a gente chama. Então, diferentes receptores de serotonina no nosso cérebro que estão ligados a diferentes mecanismos de ação dentro dele também. Tá? E dentro desse mecanismo de ação de um receptor específico que a sibutramina age, é um receptor de serotonina que age na nossa saciedade. Então a serotonina, diferentemente do que muita gente pensa, o principal mecanismo de ação da sibutramina é sacietógeno. Ele tem um potencial de saciedade média, não é um potencial de saciedade tão grande quanto da liraglutida, por exemplo. Tá? E volto a falar aqui para vocês, tem uma diferença muito grande entre saciedade e saciação. Saciedade não é aquilo que a gente acha de que quando nós comemos nós ficamos plenos, aquela plenitude que a gente sente. Aquilo não é saciedade, na verdade aquilo é saciação, aquilo está ligado diretamente ao nosso estômago. Saciedade é o tempo que a gente demora para sentir fome entre uma refeição e outra. A principal via de ação, né, o mecanismo de ação da sibutramina é na via serotoninérgica de aumento da saciedade e vamos dizer assim, ele é um sacietógeno de médio porte, né, de uma potência média. Não volto a falar, não é tão efetivo quanto a liraglutida. Mas ela também tem uma ação em noradrenalina importante, mexendo um pouco na concentração, e tem uma ação um pouquinho menor em dopamina. O que eles fazem? Dentro do nosso cérebro existem o que a gente chama de neurônio pré e neurônio pós-sináptico. Então, e entre uma região e outra ficam esses neurotransmissores circulando. Essa medicação ela impede que esses neurotransmissores entrem no neurônio pré-sináptico, fiquem mais tempo aqui e tenham uma captação melhor pelo neurônio pós-sináptico. Então ele mantém um equilíbrio maior, ele mantém mais neurotransmissores no nosso cérebro por mais tempo. Então isso consegue reequilibrar, né, dentro da serotonina, melhorar teoricamente a parte do humor e melhorar essa saciedade nesses receptores de serotonina também. Ele consegue melhorar e captar e manter mais tempo noradrenalina no nosso cérebro, melhorando a nossa concentração, e dopamina também, melhorando a sensação de prazer. E isso vai
né, esses mecanismos de ação que ele tem, ele pode interferir nesse processo de ganho de peso, né? Então, aumentando a saciedade, melhorando o nosso poder de concentração. E também, por ter essa ação em noradrenalina e ter essa ação dopaminérgica que a gente chama, ele também tem um potencial que a gente chama de anfetaminérgico, né? Ou seja, anfetaminas que a gente pode fazer, apesar de não ter sido a campeã da semana, a gente pode falar aqui que são as anfetaminas, como elas agem, né? Elas têm um potencial de ação em dopamina bem maior do que a sibutramina. Mas, mesmo assim, a sibutramina, ela tem uma ação anfetaminérgica pequena. Além disso, a sibutramina ela também tem um mecanismo de ação diretamente na gordura marrom. Não sei se vocês sabem, né? Provavelmente não são todos vocês que sabem, a gente tem três tipos de gordura. Né? As mais famosas é a gordura branca, que é essa gordura que a gente acumula no ganho de peso, mas existe também uma gordura que a gente chama de gordura marrom. A gordura marrom ela é uma gordura que os nenês, né, as crianças têm bastante, que é uma gordura que ela tem uma quantidade de mitocôndria muito grande e que ela mexe muito com o nosso processo, ela ajuda a aumentar a nossa taxa metabólica. Então, a sibutramina também tem uma ação em gordura marrom que faz com que ela tenha também um fator de aumento do nosso metabolismo. Então, ela tem um fator termogênico que a gente chama também. Então, ela tem uma ação tanto na saciedade quanto uma ação de anfetamina, pequena, mas tem, e também tem uma ação também pequenininha, mas tem também em relação ao aumento da nossa taxa metabólica, uma ação de melhorar nosso metabolismo, dar uma acelerada, entre aspas, nosso metabolismo, tá legal? Dito isso, acho que exposto, acho que vocês conseguiram entender que a sibutramina, quando ela é bem indicada, quando o paciente cria confiança no médico, quando o médico entende o mecanismo de ação da droga, quando ele tem noção, ele entende o encaixe dessa droga para esse paciente, ela pode ser utilizada, ela tem geralmente boas respostas. Eu tenho boas respostas aqui no consultório para todos os pacientes? Não, às vezes a gente não acerta de primeira, né? Não só com a sibutramina, mas com qualquer outro ansiolítico, e deve ter muito colega que está assistindo que é psiquiatra, ou muitas de vocês que já passaram com um psiquiatra, que fazem terapia, que tomam ansiolíticos, que muitas vezes acabam trocando de um ansiolítico para o outro, que um pega melhor, o outro pega em receptores diferentes. Então, muitas vezes, é óbvio, como qualquer outra medicação, tem pacientes que respondem bem, tem pacientes que não respondem. Não respondeu porque não tem uma ação efetiva da sibutramina no corpo e não sentem nada, ou tem muitos efeitos colaterais. E quais são esses efeitos colaterais que podem existir e acontecem realmente? Né? Então, tem pacientes, por ter esse potencial, entre aspas, né, ter esse lado de anfetamina, pode mexer com o sono? Sim, pode mexer com o sono. Pode aumentar a pressão arterial? Pode aumentar a pressão arterial um pouquinho, mas pode. Pode aumentar a frequência cardíaca? Pode. Então, tem pessoas que têm uma sensibilidade maior realmente e que pode sentir uma palpitação, pode sentir um pouco de mal-estar, o coração mais acelerado, que pode ser um efeito colateral da sibutramina. Muitas vezes são efeitos que o paciente sente, que a pessoa sente que é limitado e depois melhora, mas muitas vezes realmente não tem a melhora e a gente tem que tentar diminuir, ou muitas vezes o paciente não tolera a droga e acaba não utilizando, a gente tem que suspender e trocar, tá? É importante falar dessas indicações. Então, se o paciente tem realmente uma deficiência da saciedade, se o paciente tem um quadro que é mais ansioso, eu gosto de usar a sibutramina, né? Claro que com parcimônia. Já vi que tem uma pergunta, quanto tempo a gente pode usar a sibutramina? Não só a sibutramina, como qualquer outra medicação, ela pode ser utilizada, ela deve ser utilizada enquanto a gente alcançar uma perda de peso. A partir do momento que a perda de peso não é tão efetiva, a gente vê a partir de, né, existe uma porcentagem de perda de peso, se não for atingida em 6 semanas, 8 semanas, a gente tem indicação de modificar a droga ou suspender o tratamento, ou aumentar a dose. Então, né, vai muito da evolução do tratamento que o paciente está apresentando, né? A gente pode usar sibutramina por conta, tá? Tem aqui outra aqui
a Márcia Scherer, né, que falou que também no início deu um pouco de taquicardia. Então tem pacientes que se adaptam super bem, tem pacientes que não se adaptam, não é por conta só da sibutramina. O que eu vejo, que a gente via muito antigamente, até por isso hoje é muito mais difícil de comprar essa medicação, né? A sibutramina, ela é uma medicação que ela precisa de um receituário especial, vou até mostrar aqui para vocês. Ela precisa de um receituário desse, que a gente chama receituário B2, ou seja, não dá para comprar na farmácia sem esse receituário específico da sibutramina. Tem que fazer, o médico tem que preencher uma via de três, uma guia com 3 vias, com nome, carimbo, nome do paciente. Então é um pouco mais chato de ser comprado. Por quê? Porque antigamente começou a se usar a sibutramina de uma maneira, vamos dizer assim, mais sem muito nexo, sem muita noção. E muitos colegas, infelizmente, acabavam utilizando a sibutramina em fórmulas com um monte de outras coisas, como sempre fizeram e como continuam fazendo, né? Como outros antidepressivos, ansiolíticos, muitas vezes inclusive com hormônios da tireoide, com diuréticos, com laxante. Então dava muito efeito colateral e infelizmente a sibutramina ela ficou meio marginalizada na cabeça de muitas dessas pessoas. E muita gente por isso hoje tem medo de usar a sibutramina. Mas com o controle certo, volto a falar, controle certo, com uma indicação correta, com acompanhamento correto, ela é uma medicação, na minha opinião, né, que a gente pode ter uma segurança de uso, né, não dá para falar que o paciente vai ter ou não vai ter o efeito colateral. Horário, né, que alguém está perguntando, o horário de uso da sibutramina, geralmente eu coloco para usar de manhã. Existem duas doses, né, 2 miligramas de venda no mercado, de 10 miligramas e 15 miligramas, mas geralmente a gente coloca, eu gosto de adaptar principalmente no período da manhã para evitar esses efeitos colaterais, principalmente de insônia, tá? A sibutramina, já falamos das indicações, a gente pode agora, tem contraindicações para o uso da sibutramina? Sim, tem contraindicações. Primeiro, gestantes não deve ser utilizado, crianças não deve ser utilizado, idosos acima de 65 anos, muito cuidado, mas também de bula eles contraindicam o uso de utilização. Pacientes que são hipertensos não controlados, eu sempre gosto, principalmente, de conversar com o cardiologista do paciente. Se é um paciente que é hipertenso controlado, legal, converso com o cardiologista. Se é um paciente hipertenso não controlado, contraindico, porque há risco de aumento da pressão arterial, sim. Pacientes que têm transtornos como bulimia, anorexia, transtornos psiquiátricos, tomar um pouco de cuidado também, não tem indicação de uso. O uso de outros ansiolíticos, né, como, por exemplo, uma sertralina, uma fluoxetina, uma vortioxetina, uma desvenlafaxina, não contraindica o uso da sibutramina, você pode utilizar. Teve alguém que me perguntou se pode usar com topiramato, por exemplo. Em tese, pode ser utilizado com quaisquer outras medicações. Eu também, sempre que vou utilizar, tenho um paciente para utilizar, eu gosto de entrar em contato com o médico, né, para ter uma opinião, né, do psiquiatra e informar, até porque, como muitas vezes essas medicações eles vão ter uma ação no sistema nervoso central muito parecida, para justamente a sibutramina não competir com a outra medicação e ter algum efeito colateral ou anular o efeito do ansiolítico que o paciente está em tratamento com o psiquiatra. Então, não é contraindicação absoluta, mas tomar muito cuidado com o uso da sibutramina em pacientes que fazem uso de ansiolíticos, tá? Paciente que tem uma diabetes tipo 2 não controlada, com outro fator de risco. Então, existem, sim, alguns fatores que a gente precisa ponderar com o paciente antes de começar a utilizar a sibutramina, tá legal? Tem alguém que está perguntando aqui, a Sandra, se quem faz uso de balão intragástrico pode utilizar a sibutramina. Em teoria, não tem problema algum, né? O balão intragástrico é uma ferramenta, às vezes eu utilizo aqui fitoterápicos, às vezes eu só utilizo outros ansiolíticos, né? Já utilizei sibutramina para alguns pacientes também com o balão intragástrico, né? Então, a utilização da sibutramina, assim como qualquer outro fármaco, como qualquer outra droga para esse processo de perda de peso,
ela é super válida se a gente tiver realmente uma indicação. O que eu não gosto, que muitas vezes a gente vê, né, e até isso já vem de alguns anos, numa cultura nossa, infelizmente, é aquela coisa do paciente chegar e falar assim, olha, eu já tomei sibutramina uns 15 anos atrás, não adiantou porcaria nenhuma, porque não me fez perder peso, né? É óbvio, a sibutramina não vai fazer você perder peso, assim como nada vai fazer você perder peso se você não tiver um plano alimentar adequado, se você não tiver a prática de exercício de uma maneira adequada, se você não tiver que fazer uma terapia concomitante, então se você não tiver um trabalho multidisciplinar, é óbvio que a sibutramina não vai fazer efeito. O que acontece muitas vezes também são pacientes que tiveram uma resposta boa há um tempo e depois não tem a mesma resposta. Ou pacientes que muitas vezes eu vejo que tem uma indicação, mas já usei isso uns 5 anos atrás, não adiantou nada para mim. Gente, não esqueça de uma coisa, apesar de você ter o mesmo RG, o mesmo CPF, você não é a mesma pessoa que você era 5, 6 anos atrás, né? Então são outros tempos, é outra idade, outro metabolismo, são outros fatores que agregam o nosso dia a dia. Então a medicação funcionar ou não funcionar 2, 3, 4, 5 anos atrás não significa que ela vai ter o mesmo efeito, maior efeito ou menor efeito nos dias atuais. Porque muitas vezes a sibutramina, infelizmente, ela foi utilizada por você ou por qualquer outra pessoa, né, que comprou de alguém que você conhece, que era muito mais fácil de você utilizar, que usou com anfetaminas, outras anfetaminas juntas, com fepramona, feproporex, manzidam, etc., ou que hoje usa sibutramina, que toma 2, 3 ansiolíticos, mas e que misturam as coisas, porque infelizmente isso acontece bastante, as pessoas, mesmo teoricamente com esse controle de compra de medicamentos, não é tão difícil, né, de comprar quanto a gente imagina, então tem muitos pacientes que acabam fazendo uso e não só de pacientes conhecidos, né, que a gente sabe que acabam utilizando os remédios sem ter uma real indicação, um real acompanhamento profissional. Volto a falar, a Sandra falou muito bem, que o remédio sozinho não faz milagre, a Márcia perdeu 4 quilos, né? Lima K, que você tem 50 anos, teoricamente você pode utilizar, desde que você, volto a falar, tem uma indicação, né? O médico acha que você tem indicação para essa medicação. Por que acontece? Quando o paciente vem entra no consultório, a gente tem que entender vários aspectos. Como a gente, né, não só falando da sibutramina, mas falando de medicações, a gente tem que entender a história, porque cada pessoa tem uma história diferente. Tem gente que ganha peso porque gosta de comer em grande quantidade. Tem gente que come de uma maneira errada, não só na quantidade, mas acaba errando na qualidade. Tem gente que tem um padrão de beliscar o dia inteiro. Tem gente que tem um padrão de acordar e comer errado, ou não querer almoçar, pular refeições e chegar à noite e comer muito à noite. Tem gente que levanta de madrugada para comer. Cada pessoa tem uma história diferente. Cada processo, né, de ganho de peso, a gente tem que entender não só o ganho de peso, mas o que gira ao redor desse ganho de peso. Quando a gente monta a história, quando a gente senta com o paciente, entende todo esse processo, aí sim a gente consegue traçar uma estratégia melhor, né? A gente tem que saber se o paciente tem alguma comorbidade, se o paciente tem alguma intolerância, se o paciente faz algum outro tipo de tratamento. Então são muitas variantes que a gente trabalha para realmente chegar e falar se essa medicação ela tem um potencial de mais assertivo com esse paciente. Porque não adianta a gente dar chute, falar, então eu quero que você tome a sibutramina, se não der certo a gente troca pelo Saxenda, se não der certo eu coloco o Orlistat, se não der certo a gente põe o topinamato. Isso vira uma salada e está errado. Aí você acaba dando chute. Óbvio que você pode acertar de primeira e de repente deu certo, mas muitas vezes você nunca sabe o porquê que deu certo, né? Então a história ela é muito importante, né? Existem características diferentes de processos, de motivos de ganho de peso, né? Se é só emocional, fora a parte metabólica, tem pacientes que têm mais vontade de comer doce, tem pacientes, né, que têm mais vontade de comer salgado, volto a falar, tem pacientes que beliscam mais, tem pacientes que comem por impulsividade, existem pacientes compulsivos, existem os pacientes que levantam às 3 da manhã para comer arroz, feijão e frango, existem os pacientes que comem escondidos. Então, assim, tem uma infinidade de motivos desses processos.
E aí, dentro desse processo, a gente pode desenhar qual a melhor maneira, qual a melhor droga que a gente pode utilizar dentro desse tratamento e poder orientar melhor também um processo de mudança de hábito alimentar, um processo de mudança de estilo de vida, aí junto da nutricionista, junto do educador físico, etc. A Angelita está perguntando sobre a tireoide, se tem algum problema de utilizar. Depende, se você tem uma tireoide que está tá desregulada, se você tem uma tireoide que você não está cuidando, se você tem uma tireoide que você não faz o controle, não tem indicação de uso. Primeiro tem que controlar toda a parte metabólica para você conseguir ter uma melhora da qualidade da resposta do tratamento com qualquer medicação. Pacientes que têm resistência insulínica, às vezes pode funcionar, né? Existem outras, a gente precisa também entender, se não melhorar a resistência insulínica, se não fizer exercício também não vai melhorar, se não melhorar a qualidade da alimentação também não vai melhorar. Então, são todos esses entendimentos, tanto da parte dos exames, quanto do exame físico, quanto do exame laboratorial, quanto da história do paciente. Por isso que é importante que o paciente venha aqui no consultório, que você venha na clínica, que você sente na frente do médico e conte sua história. A gente precisa entender a história para a gente poder indicar uma melhor terapia, uma melhor estratégia de tratamento. Porque senão a gente vai ficar no chute. Porque senão nós vamos tentar quaisquer medicação. Teve alguém que falou até dos valores. É claro, a sibutramina não é uma medicação cara, uma medicação barata. Infinitamente mais barata, que 10 vezes mais barato que a liraglutida. Mas eu tenho paciente que lida muito melhor com Saxenda, com liraglutida, do que com a sibutramina, como eu tenho paciente que lida muito melhor com a sibutramina do que com a liraglutida. Por quê? Porque são histórias diferentes, são pessoas diferentes, né? Então entender todo esse processo é que eu acho que é a grande sacada da coisa. Então não tenho medo de utilizar a medicação. Né? A sibutramina não vai viciar você se você fizer ela de uso de maneira correta. A sibutramina não vai te dar taquicardia se você tiver um controle junto do seu médico. A esteatose hepática, ela pode alterar. A esteatose hepática é um acúmulo de gordura no fígado, né? E geralmente esse acúmulo de gordura no fígado, é importante falar, não é pelo excesso de consumo de gordura, é pelo excesso de consumo de carboidrato simples, pelo excesso de consumo de açúcar, pelo excesso de consumo de farinha branca, pelo excesso de consumo de produtos alimentícios de má qualidade. E você tem que ter, eu acho que muito mais medo de um processo de esteatose hepática, de um processo de obesidade, do que um processo de uso de uma medicação para tentar, num momento, te ajudar. Eu tenho um colega psiquiatra que uma vez falou para mim, que eu achei super legal, ele falou assim: usar o medicamento, às vezes, ele é necessário, nem sempre é necessário. Mas se você está na água, você está dentro do mar, você está nadando e você está num roda-moinho, por mais que você nade, você não sai do lugar. Às vezes, jogar uma boia e puxar, e fazendo analogia de que a boia é uma medicação, e te puxar para fora desse roda-moinho para que você consiga nadar depois sozinho e chegar onde você quer, às vezes é um mal necessário, às vezes, entre aspas, um mal necessário que eu digo, às vezes é uma ferramenta que a gente pode utilizar para tentar, né, dar um start, para tentar fazer com que você entenda todo esse processo, mas também realmente utilizar qualquer dessas medicações, inclusive a sibutramina, justamente com o intuito, se quer um remédio para emagrecer, né? Quem me segue já pus até uma fotinha dessa no meme, o paciente chegando e falando: eu quero um remédio para emagrecer. A sibutramina não é um remédio para emagrecer, a liraglutida não é um remédio para emagrecer, o Orlistat não é um remédio para te emagrecer. São ferramentas que ajudam, que auxiliam no processo, mas que você tem que fazer, que você tem que correr atrás, que você tem que comer direito, que você tem que fazer exercício, que você tem que dormir bem, então que você tem que mudar seu estilo de vida. A Cristiane, inclusive, pergunta, né? E depois que acabar o tratamento, como a gente vai permanecer magro, sem neuro, com a falta do medicamento? Justamente isso que eu acabei de falar. Você tem que entender o processo e você tem que mudar o seu comportamento para você ter uma mudança real de hábito. Porque senão, não é medicação. Senão você vai ter neura
a hora que acabar o tratamento com a medicação, a hora que você tirar o balão intragástrico, a hora que a sua gastroplastia, o sleeve, o bypass, já não fizer surtir o mesmo efeito que antes, porque o seu interior, o seu íntimo não está legal, então você sai do foco do vício da comida para o vício da bebida, para o vício de alguma outra coisa, ou que você aprende que comer algumas coisas passam. Então por isso que muitas vezes hoje, né, já foi motivo até de live minha e do Sérgio, que muitos dos pacientes hoje reganham peso, 30% dos pacientes bariátricos reganham peso. Então não é a neura da falta do remédio, é a neura da falta da compreensão desse processo. A hora que você entender o processo, não é o remédio que vai te dar a neura da falta dele, mas sim que você vai levar como uma lembrança, pô, ele me ajudou, mas quem fez o negócio fui eu. E aí você vai entender que não é só a liraglutida ou o Saxenda, né, que é a sibutramina, que vão fazer você perder peso, eles vão te ajudar nesse processo, tá? Então, gente, acho que até eu falei daqui uma meia hora aqui, falar sozinho é bastante coisa. Eu espero ter respondido as perguntas. Se alguém eu não respondi alguma pergunta, me manda depois no inbox, porque sozinho é meio tenso. Eu sou velho e eu não manjo muito aqui de tecnologia. Mas o que eu quero deixar para vocês é o seguinte: não precisa ter medo de sibutramina. Então a sibutramina, volta a falar, vamos só recapitular para a gente finalizar isso aqui. A sibutramina, ela tem ação no sistema nervoso central, ela vai agir em 3 neurotransmissores, em serotonina, em noradrenalina, em dopamina. A principal ação dela é na serotonina, principalmente nos receptores serotoninérgicos que aumentam a saciedade. Então ela é sacietógena, é uma sacietógena de uma potência média, menor que a liraglutida. Mas ela tem ação em noradrenalina e ela tem ação em dopamina. Então ela também tem ação um pouco em relação ao humor, em relação à atenção, e por isso que muitas vezes a paciente pode ter efeitos colaterais como insônia, como um pouco de ficar um pouco mais ligadão e etc. Tá? Ela também, de efeitos colaterais, os principais que ela pode dar é uma cefaleia, além da insônia, aumento da pressão arterial e aumento da frequência cardíaca. Sempre dá isso? Não, não é sempre que dá isso. Mas, muitas vezes, se você tiver uma medicação, te garanto que os benefícios do uso da sibutramina são muito maiores do que os efeitos colaterais que possa ter. Pacientes que têm insônia, pacientes que tomam remédio para dormir, vale ter um médico, conversar com um psiquiatra, porque sempre que você mistura medicações que agem no sistema nervoso central, só tomar cuidado para que essas medicações não tenham uma reação cruzada, que uma não anule o efeito da outra. Principalmente a sibutramina anula o efeito de uma medicação psiquiátrica a médio e longo prazo. Tá bom, gente? Então, você chegou atrasado, meu nego. Não consegue entrar, porra. Obrigado, Cíntia. Obrigado por participar. Eu, Thiago, também. Obrigado, Cristiane. É isso aí, Arlete. Vamos fazer jejum intermitente, pode fazer depois do jejum. A Paula, valeu. Da Suelen também. Então, agradecer vocês, né? E volto a falar, uso com pacientes de balão intragástrico, uso com pacientes de gastroplastia endoscópica, uso até com pacientes de bypass, tá? Pacientes bypass que começam a ter reganho de peso e que a gente tem que trabalhar, eu uso bastante, uso quando precisa, sim. Tá bom, gente? Então, fique com Deus, obrigado, vou deixar salva essa live depois aqui no meu Insta e vocês vão curtindo. Ficou alguma outra dúvida, qualquer coisa, manda no particular, no inbox lá que eu vou responder para vocês. Tá bom, gente? Valeu, abraço, tchau!